Meus queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente uma fórmula retórica, é uma verdade do coração. Com grande alegria, celebramos hoje a memória de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Que alegria! Que alegria para o nosso coração ver Santa Teresinha cumprir a sua missão. Ela, na enfermaria do Carmelo de Lisieux, quando estava às portas da morte, confidenciou às suas irmãs: a minha missão está para começar. Ela sabia que ia morrer. A minha missão vai começar. A missão de ensinar às almas o caminho, a pequena via para amar Jesus. Eis aí a fórmula da santidade: amar Jesus. Como é que nós podemos amar Jesus? Já que nós poderíamos falar muito a esse respeito, eu esses dias, no último mês, eu tenho me dedicado intensamente a gravar um curso sobre Santa Teresinha. Então vocês imaginam que nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando disso tudo. Mas, para ir direto a uma coisa bem prática, porque a pequena via, ela quer ser prática, um caminho reto, curto, direto para o céu, para amar Jesus, vamos então entender uma coisa. O que é amar uma pessoa? Nós dizemos que amamos uma pessoa quando a nossa vontade está unida à vontade daquela pessoa. Isso é o amor. É assim que a gente se une na prática com uma pessoa. Jesus disse assim: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Por que nós somos amigos? Por que nós somos elevados ao nível de amigos? Porque Ele nos deu a conhecer a sua vontade. Então, se nós conhecemos a sua vontade santíssima, então nós podemos mudar a nossa vontade e amar o que Ele ama e querer o que Ele quer. E querer isto com rapidez, com generosidade, dando passos largos, como a própria Teresinha disse, dando passos de gigante. Sim, porque a pequena via, ela não tem nada de minúscula, ela de pequena tem somente o nome. Ela é a grande estrada, ela é verdadeiramente o grande caminho, uma façanha, uma grande obra. Nós querermos o que Deus quer. Então você aí já imagina como é que uma pobre vontade humana, como é que uma pobre e miserável vontade humana pode querer o que a vontade infinita, gloriosa de nosso Senhor quer? Como é que nós podemos querer sem o auxílio dEle? Nós nada podemos querer. Nós precisamos querer o que Ele quer, nós precisamos juntar nossa vontade à dEle, porque é assim que os amantes se unem. O amante se une à amada, ao amado, unindo a vontade. Isso é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não se dão conta, nas amizades, no namoro, no casamento. É uma coisa bem prática. Como é que eu amo uma pessoa? Quando nós amamos as mesmas coisas. Meu filho, minha filha, você vai escolher sua futura esposa, seu futuro esposo. Não fique se perguntando: será que eu o amo? Será que eu a amo? Pergunte uma coisa muito mais prática, mais direta, mais reta. Pergunte: nós amamos as mesmas coisas? Existe uma comunhão. Vejam, nossos verdadeiros amigos, também aqui na terra,
Nossos verdadeiros amigos são aqueles amigos que amam as mesmas coisas, amam o que nós amamos. De um amigo, o que nós precisamos esperar não é que ele fique enfatuado, que ele fique apaixonado, digamos, hipnotizado por mim. Se tem uma pessoa que está hipnotizada por mim, enfeitiçada por mim, eu não quero essa pessoa como meu amigo, porque eu não sou Deus. O que eu quero amizade com um idólatra? Eu não quero amizade com um idólatra. Eu quero amigos que amem o que eu amo. E aí está a comunhão. Amar as mesmas coisas. Isso é a amizade. Idem nole, idem vele, idem nole. Querer as mesmas coisas e não querer as mesmas coisas. Pois bem, a santidade consiste nisso. Amizade com Jesus, amor por Jesus, união de vontade com Jesus. Uma prima de Santa Teresinha, chamada Irmã Maria da Eucaristia, ela escreveu uma carta, na qual ela transcreve um diálogo que ela teve um dia com Teresinha. As duas no Carmelo, conversando, e um dia ela chegou para a Irmã Teresinha e disse: Irmã Teresinha, a senhora se recorda de ter algum dia negado alguma coisa a Deus? E Teresinha, com aquela humildade dos santos, com aquela humildade subida, humildade de escola, humildade dos grandes santos, Teresinha disse: a verdade, porque humildade é isso, é a verdade. Ela parou, pensou e disse: não. Desde os meus 3 anos de idade, não me recordo de ter negado nada ao bom Deus. Isto é a santidade, união de vontade. O que Deus quer, eu quero. E como é que nós podemos fazer isso na prática? Vamos sair desta missa com algo prático para colocar na nossa vida? A vontade de Deus se manifesta basicamente em 3 coisas. Primeiro, cumprir os mandamentos. Isso daí não é surpresa nenhuma, você já imaginava isso. É evidente. Como é que alguém pode dizer que ama Deus e não cumpre os mandamentos? Nós precisamos cumprir os nossos mandamentos. Os mandamentos que Deus nos deu, de amá-lo, de não ofendê-lo, de evitar os pecados mortais, pecados veniais. Assim, nós vamos começar nesse caminho de amor. Então, se você está em pecado mortal, se você quer realmente seguir a pequena via, o primeiro passo que você tem que dar é se confessar, porque senão você não tem aquela caridade, aquele amor mínimo, básico, fundamental, com o qual a gente começa a pequena via. Seguir os mandamentos. O segundo ponto em que nós podemos nos unir a Deus num ato de vontade, porque amar é isso, a santidade é unir, querer o que Deus quer, é cumprir os nossos deveres de Estado. Deveres de Estado quer dizer aquilo que é o seu dever. O meu dever como padre, o seu dever como leigo, como homem casado, como mulher casada, como jovem, rapaz ou moça, solteiros, você tem o seu dever de Estado. Se uma mãe que tem que dar assistência a um filho vê o filho lá com uma necessidade e ela escolhe: não, eu quero ser mística, eu vou ficar aqui rezando, eu vou ficar aqui
me unindo a Jesus e amando Jesus enquanto meu filho passa necessidade, uma mulher que faz isso fez uma escolha por Satanás. Escolheu rezar e deixar o filho. Dever de Estado. Se você tem o dever de fazer alguma coisa, faça. Largue tudo e faça. Essa é a vontade de Jesus. Querer o que Jesus quer. Não quer dizer que você não vai rezar agora. Você vai ter que arranjar, se virar nos 30, para arranjar tempo para rezar. Eu só conheço um tipo de gente que reza: os violentos, ou seja, aqueles que fazem violência no seu dia para arranjar tempo para rezar. Se você não fizer violência, você não vai ter tempo para rezar. Não se preocupe, você pode estar de férias na praia, tomando água de coco e você não vai rezar. O dia vai passar e você não reza. Rezar é também parte dos nossos deveres de Estado, mas é o dever conforme a situação de cada um. Como diz São Francisco de Sales, a devoção de um cartucho, um monge cartucho, não é a devoção de um soldado, que não é a devoção de um padre, que não é a devoção de uma mãe de família. Cada um tem o seu dever de Estado. Até aqui essas duas coisas são bem básicas, bem fundamentais, e não estou dizendo grande coisa se digo que você precisa conformar a sua vontade à vontade de Cristo para você amá-lo. Mas aí vem a terceira coisa, que as pessoas pouco prestam atenção. A vontade de Deus, ela também se manifesta quando nos acontecimentos da vida você, por inspiração divina, você está atento para ver que Deus quer que você renuncie a uma vontade sua para se conformar à vontade dele nos pequenos acontecimentos da vida. Cada acontecimento, cada pequeno detalhe de nossa vida, se você está em estado de graça, cada pequeno detalhe de sua vida é detalhe da divina, santíssima e misericordiosa providência de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui em Cuiabá, ontem, nos dizem os meios de comunicação, e a gente que sentiu o calor acredita, né? Nos dizem os meios de comunicação que ontem o calor de Cuiabá bateu um novo recorde histórico. Oficialmente a temperatura em Cuiabá começou a ser medida em 1910. De 1910 para cá não houve maior calor medido, aferido por termômetro, maior calor do que o calor de ontem. Foram mais de 43 graus, 43, alguma coisa. Isto é uma vontade manifesta de Deus. Ou seja, alguém de nós pode fazer alguma coisa contra os 43 graus? E não se preocupem, né? A meteorologia prevê que nos próximos dias vai piorar. Não se preocupe, não há chuvas à vista, e o final de semana, se ontem nós alcançamos 43, o final de semana vai alcançar níveis inimagináveis. Cuide de sua saúde. Só que acontece o seguinte: nós que nada podemos fazer, nós não podemos instalar um ar-condicionado central na cidade. O que podemos fazer é aceitar e fazer deste acontecimento uma ocasião de nós amarmos Jesus. Quem de nós quer 43 graus? Ninguém. Isso é uma contrariedade, isso contraria a vontade de todos nós. Que ocasião fantástica, que maravilha nós podermos pegar a nossa vontade e dobrá-la para conformar à vontade divina de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: Jesus, eu vos amo, eu quero. Os 43 graus estão aí, eu quero. Eu
faço como Teresinha, abro os meus braços e me lanço na vontade divina. Eis o caminho da santidade. Meus queridos, quando um problema não tem conserto, isto é o sinal mais claro, evidente, de vontade manifesta de Deus. E você pode, nessa contrariedade, amar Jesus e crescer. Você está lá pronto para rezar o seu terço, de repente uma necessidade em casa. Olha, vem aqui, acabou a água, alguém precisa trazer o garrafão. Você então larga o terço e diz: Jesus, que ocasião de vos amar. E você vai amar Jesus trocando o garrafão, contrariado. Amar é querer as mesmas coisas que Deus quer, e Deus está querendo, Deus está solicitando, Deus está convocando você a contrariar a sua vontade. Quando você está lá, é o terço, é o meu dever? É. Tem alguém para fazer isso? Não tem, sou eu, é isso mesmo. Jesus, eu vos amo. Essa foi sempre a pequena via de Santa Teresinha. Fazer pequenos atos intensos de amor. Os atos eram pequenos, mas o amor era grande. Amor era grande. Teresinha não vivia no calor de Cuiabá, mas vivia no frio de Lisieux. O Carmelo de Lisieux foi construído em cima de uma área muito úmida e fria. Uma umidade que penetrava nos ossos. No inverno, durante o frio, Teresinha ensinava as suas noviças a não esfregar as mãos para aquecer e oferecer a Jesus o frio que elas passavam. Quando iam para a lavanderia, no verão, as irmãs preferiam ficar longe da caldeira com água quente, porque era muito quente, e iam para o lado frio. No inverno, as irmãs preferiam evitar o lado frio, e ia todo mundo para o lado da caldeira. Teresinha ensinou as suas noviças a fazer o contrário. No inverno, ir para o frio, no verão, ir para o calor. Para amar Jesus, nos pequenos acontecimentos, mas de pequeno tem o acontecimento. O amor precisa ser grande, precisa ser intenso. Então, meus queridos, vamos lá. Vamos amar Jesus, vamos agradar Jesus, como dizia Teresinha, faire plaisir a Jesus, agradar nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a santidade consiste no amor a Jesus, na amizade com Jesus. E amar uma pessoa, ter uma amizade com ela, é querer o que ela quer e não querer o que ela não quer. Conformar a nossa vontade à divina vontade manifesta de Cristo, para sermos seus amigos e podermos um dia chegar no céu e dizer: meu Senhor, perdoai se eu não fiz vossas vontades, mas eu quis ser vosso amigo. Que Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face interceda por nós e nos dê a alegria, a grande alegria de agradar a Jesus. Amém.